Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 2, verso 12 ao 17. Vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor, a expor essa porção da Tua palavra, Pai, para a Tua igreja. Que cada alma, Senhor Deus, que aqui está, seja edificada pelo Espírito Santo com as verdades que se encontram. Senhor Deus, venha operar em cada coração para a Tua própria glória, Pai. Ajuda-me, Senhor Deus, a conduzir esta mensagem, Pai querido, debaixo da Tua santa orientação e cuidados, para que cada palavra que saia da minha boca, Senhor Deus, seja a palavra que o Senhor mesmo falaria. Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Poder ser, amados irmãos e irmãs, qualquer um que tem acesso à internet pode verificar nos sites, pode verificar nos mais diversos sites de igrejas as coisas que estão acontecendo hoje, irmãos, no culto e na casa de Deus. Essa situação não é uma situação de alegria, mas é uma situação de profunda tristeza, porque a casa de Deus, ela vem sendo respeitada dia após dia, culto após culto, domingo após domingo. As pessoas têm criado novas coisas, novos elementos para trazerem para o culto santo de Deus. As igrejas têm adentrado a ondas de modismos e têm aceitado, têm recebido coisas que eles passam, que o mundo lhes passa. E assim, irmãos, existe uma decadência nas igrejas evangélicas dos nossos dias, no Brasil e no mundo. Existem teólogos que estão clamando por uma nova reforma na igreja. Existem crentes que já não se autodenominam evangélicos, porque o movimento evangélico está comprometido com uma série de heresias, com uma série de novidades. Muitos pastores têm proclamado essas mesmas verdades, não aceitar mais as coisas que estão acontecendo. Parece que, assim como Deus moveu a reforma protestante no século XVI, também o Senhor está movendo para que os pastores, para que as igrejas acordem para a grande quantidade de erro que vem sendo ensinado e que vem sendo apresentado nas igrejas em nossos dias, irmãos. Tomara a Deus que de fato isso esteja acontecendo. Tomara a Deus que de fato o Senhor esteja movendo homens e mulheres para uma nova reforma, para que a igreja volte à sua pureza, à sua santidade. Porque de fato as coisas que nós estamos presenciando são coisas de assustar, são coisas assombrosas. O contexto de Cristo, do texto que nós lemos de João, fala que Jesus ele acabou de sair do casamento e, na verdade, havia passado alguns dias após as bodas em Caná. E algum tempo havia passado, alguns dias haviam se passado, quando Jesus resolve ir para Jerusalém. O motivo de Jesus se dirigir para Jerusalém com os seus discípulos é porque havia chegado o dia, o momento em de se celebrar a festa da Páscoa.
A Páscoa, meus irmãos, foi aquele evento que aconteceu e que a Bíblia narra no capítulo 12 do livro de Êxodo, quando o Senhor Deus, ao libertar o seu povo, nas vésperas de libertar o seu povo do cativeiro egípcio, da escravidão, ele diz que o povo de Deus, os israelitas, cada um deles devia sacrificar um cordeiro, macho, sem defeito, e que o sangue desse cordeiro fosse aspergido em todas as casas, nos umbrais das portas, na entrada das casas. Porque Deus disse: a casa que não houver sangue, o sangue do cordeiro sobre ela, ali haverá morte do primogênito. E naquela noite da Páscoa, lá no Egito, cada primogênito de Israel foi morto, porque em nenhuma casa de egípcio havia o sangue de Cristo, simbolicamente. Em nenhuma casa havia o sangue do cordeiro morto, que simbolizava o Senhor Jesus Cristo. Somente na casa dos israelitas. Então Cristo estava indo comemorar essa festa maravilhosa em Jerusalém. Perceba, meus irmãos, que o verso 13 diz: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Ele queria chegar a tempo para celebrar com o seu povo aquele grande feito de Deus. A Páscoa, queridos irmãos, ela simboliza a vitória de Deus sobre o pecado. A Páscoa simboliza a salvação. A Páscoa é o cordeiro que foi morto por nós. A Páscoa é nós cobertos pelo sangue remidor do Senhor Jesus Cristo. E o próprio estava se dirigindo a Jerusalém para celebrar a festa dos judeus. Desde aquela primeira Páscoa no Egito, até os dias de Cristo, jamais houve um ano em que aquela celebração deixasse de ocorrer. A Páscoa era celebrada durante 7 dias, porque na realidade havia uma outra festa, a festa dos pães asmos, que acontecia logo após a Páscoa. Então a união das duas festas muitas vezes era chamada de a Páscoa. Então eram 7 dias de comemorações, eram 7 dias de sacrifícios no templo, eram 7 dias de louvor e de adoração e de oração na casa de Deus. Eram dias onde Israel celebrava a vitória, onde Israel ensinava os seus pequeninos, os seus filhos, o que era a Páscoa. Deus disse, lá ainda, falando acerca da primeira Páscoa, que o que havia de acontecer ali no Egito era a obrigação de cada pai israelita contar aos seus filhos o que era a Páscoa. Cada filho de Israel tinha a obrigação de ensinar a sua própria descendência o que era que significava aquela festa tão grande. Cada menino de Israel devia aprender que a Páscoa era a liberdade. Cada criança de Israel devia aprender que a Páscoa era a salvação de Deus, que aconteceu pelas mãos do próprio Senhor, quando derramou o sangue de um cordeiro, protegendo assim a vida deles e libertando toda a nação do cativeiro do Egito. E se nós chegarmos, irmãos, e conversarmos hoje com uma criança lá de Israel e perguntarmos a ela o que é a Páscoa, ela vai saber nos dizer o que é a Páscoa. Ela vai dizer: a Páscoa foi quando o nosso Deus, Yahvé, libertou os nossos pais da prisão de Faraó e conduziu os nossos pais pelo deserto, sempre protegendo. Eles vão saber certamente, exatamente, o que é que significa a Páscoa. Naqueles dias, irmãos, quando Cristo se dirigiu para Jerusalém para celebrar esta Páscoa, as coisas haviam, na verdade, mudado um pouco a direção. O foco de Israel havia mudado. Os sacerdotes que ministravam no templo estavam cheios de corrupção. Eles não zelavam mais pela festa de Deus. Eles não entendiam mais o significado. Eles não guardavam mais a pureza, a reverência que era necessária na festa, na Páscoa. Quando o Senhor Jesus chega no templo, meus irmãos, a Bíblia diz que o templo se assemelhava a um mercado.
Imagine, irmãos, qualquer um de vocês chegando aqui nesta igreja e adentrando as portas desta igreja e encontrar uma verdadeira baderna, encontrar uma verdadeira euforia, encontrar compra e venda, encontrar mais aqui dentro. O que você vai pensar? Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser o seu espírito diante disso? Encontrar a casa de Deus sendo profanada com a mentira. Encontrar a casa de Deus, o próprio Deus sendo profanado com coisas erradas acontecendo dentro da igreja. Qual vai ser a sua reação, meu irmão? Será que isso vai causar alegria em você? Será que isso vai animar o seu espírito? Quando Cristo adentrou e ele pôde perceber o que havia acontecido na casa de seu pai, no templo. Quando ele pôde ver ali as fezes no chão dos animais. Quando ele pôde ver ali a sujeira que estava o templo. Quando ele pôde ouvir ali o barulho dos vendedores, das moedas, dos animais. Qual foi a reação de Cristo, amada igreja? Qual foi a reação do nosso Senhor? Nossa reação, irmãos, diante do erro, diante da impureza na igreja, diante das coisas erradas, diante da falsa doutrina, diante do humanismo, diante da secularização da igreja, deve ser a mesma reação que houve em Cristo. Ódio, ira. Nós temos que perceber uma coisa, irmãos. A casa de Deus, a igreja, a nossa vida como cristão, a nossa religião é algo santo e sério diante de Deus e não pode ser profanado. Gostaria de intitular essa mensagem: o cristão e os cuidados que ele deve ter com a sua vida religiosa. Eu queria falar de 3 pontos essa noite. Primeiro, eu queria falar do ódio que nós temos que ter contra toda e qualquer profanação na igreja. Segundo, eu queria mostrar para os irmãos que se encontrarmos a igreja nesta decadência, cabe a nós tomarmos atitude para purificarmos a casa de Deus. E terceiro, irmãos, eu quero dizer que o zelo deve ser o sentimento que deve estar em nosso coração quanto à nossa fé e à nossa religião. Então eu quero que vocês fixem 3 coisas essa noite: ódio, purificação e zelo. Essas 3 coisas também fazem parte da nossa vida. Tem gente que acha que Deus não odeia nada. Tem gente que acha que Deus é só amor. Mas a própria Escritura diz que Deus odeia o pecado. A própria Escritura diz que Deus odeia as coisas que há no mundo, coisas pecaminosas, contrárias. Então deve haver um sentimento igual em cada um de nós contra o pecado, um sentimento de defesa. Isso mostra, irmãos, isso é um reflexo da nossa própria santidade. Se um sentimento desse não aflorar em nosso coração diante das coisas erradas dentro da igreja, é porque não há santidade em nós, não há amor pela causa de Cristo em nós. Se nós nos alegramos com a bagunça, se nós nos alegramos com a doutrina errada, se nós ficamos sem fazer nada diante do erro, é porque não há o Espírito de Cristo em nós. O Espírito habita no homem que não sente nada contra as coisas de Deus, é o Espírito do diabo. Este é o Espírito, não o Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque o Espírito de Deus é santo e ele não vai aceitar profanação. Ele não receberá culto imundo.
naquela época de Cristo, quando ele se deparou com aquele monte de vendedores dentro da casa de Deus e com aqueles animais dentro da casa de Deus. Foi este sentimento que se apoderou de Cristo. Foi este sentimento que se acendeu no Senhor Jesus Cristo. Ódio contra a profanação do templo. Havia muitos vendedores ali, irmãos, por uma razão. A Páscoa sempre era celebrada no templo em Jerusalém. O templo era o local máximo da adoração dos judeus. Por isso é que quando Cristo se encontrou com a mulher samaritana, a mulher disse assim: olha, nossos pais adoram no Monte Gerizim, mas os judeus adoram em Jerusalém, no templo. O templo era o local sagrado. Foi construído sobre a própria orientação de Deus a Salomão. Os judeus uma alta consideração pelo templo. Havia muitos judeus que não moravam mais em Jerusalém e que moravam em terras distantes. E quando eles iam celebrar a Páscoa, eles tinham que levar o seu cordeiro, o seu animal para ser sacrificado, como manda a lei de Deus. E os sacerdotes do templo, os responsáveis por ministrar no templo, em especial o sumo sacerdote, ele havia negociado com os vendedores, irmãos. Por isso os vendedores enchiam o templo de animais para vender para os adoradores sacrificarem durante a Páscoa. Na verdade, aquela menção à adoração, à reverência havia acabado. Havia acabado. Agora o importante para os oficiais do templo era o lucro financeiro. Cada vendedor dava uma taxa para ficar no templo. E essa taxa ia para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, nos dias de Cristo, tinha plena consciência do que estava acontecendo. O preço cobrado pelos vendedores a um cordeiro era um preço absurdo, altíssimo. Mas os adoradores tinham que se submeter a este absurdo para sacrificar o seu Deus. É como se houvesse um complô ali, uma organização, para todos comprassem no templo. Facilitava muito as coisas. Os judeus que vinham de cidades distantes, é muito difícil trazer os animais aí, era melhor comprar lá. E além disso, irmãos, outro motivo porque eles eram obrigados a comprar os animais no templo, era porque os sacerdotes examinavam cada animal. E eles sempre davam preferência aos animais que eram vendidos no templo. Quando eles chegavam com o animal de fora, eles iam achar defeito. E diziam: não está pronto, está perfeito para ser sacrificado a Yahvé. Não recebemos. E o adorador era obrigado a comprar a sua oferta para Deus no templo. O adorador era obrigado a se submeter ao comércio ilegal, se quisesse sacrificar a Deus. Este era o motivo de haver tantos vendedores e tantos animais no templo. E mais, a Bíblia diz que o templo estava cheio de cambistas. Os cambistas são aqueles homens que armam as suas mesas e trocam moedas. Você vai hoje numa casa de câmbio, você vai aos Estados Unidos viajar, e antes disso você tem que levar dólar. Porque o dólar é a moeda oficial nos Estados Unidos. Então você vai numa casa de câmbio e troca o seu real por dólar. Eu quero trocar 5.000 reais. E o cambista faz os cálculos e paga o valor em dólar e tira uma porcentagem para ele. Então os cambistas aproveitavam os muitos viajantes que moravam em outras terras e trocavam o dinheiro deles. E nisso também eles lucravam. A casa de Deus havia virado um mercado. Por isso que nos demais evangelhos, na outra ocasião em que isso aconteceu, Jesus diz que havia se transformado a casa de Deus num covil de ladrões. E ele diz: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês a transformaram um covil de ladrões e salteadores. Porque eram essas coisas que estavam acontecendo no dia de Cristo, quando ele foi para a Páscoa. Esta foi a reação de Cristo, meus irmãos. Primeiro, o ódio que ele sentiu com a profanação. A ira de Jesus se acendeu, irmãos, contra isso.
E a nossa ira tem que se acender bem contra isso. Ah, mas a igreja, nossa irmã. Coisa nenhuma, irmãos. Os nossos irmãos são aqueles que seguem a Bíblia. Os nossos irmãos são aqueles que têm um compromisso com o Senhor. Não é uma placa com o nome Igreja Batista que são nossos irmãos. Nossos irmãos são aqueles que confessam a Cristo. São aqueles que vivem segundo a palavra de Deus. São aqueles que têm um compromisso real e que matam a sua vida, se for necessário, para servir ao Senhor. Estes são os nossos irmãos. Os nossos irmãos são aqueles que foram queimados na fogueira e não negaram a Jesus. Os nossos irmãos são aqueles que são perseguidos por causa da sua fé e não negam a Jesus, não se submetem às heresias, não se submetem ao erro. Estes são nossos irmãos. Estes são cristãos. Não são aqueles que estão dentro de uma igreja chamada Batista, mas que pregam outras coisas. Cuidado com a sua vida religiosa, irmão. Cuidado com a sua fé. Cuidado com o que você crê, meu irmão. Volte-se para a palavra de Deus. Trate de ficar com os olhos atentos na sua igreja, na igreja que você participa. Não permita que o erro entre na sua igreja. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua Bíblia. Fale. Não se cale. Mas não case. Não tenha um casamento, irmãos, com o erro. Não case com a maioria. Não case com a euforia. Não se case com a emoção. Porque nada destas coisas agrada a Deus, irmãos. Nada destas coisas traz o louvor e a glória de Cristo. O que traz o louvor de Deus, a glória de Deus, é nós o louvarmos e o adorarmos segundo a sua palavra. Segundo a sua palavra. Os cultos das igrejas hoje, das igrejas modernas, são tão diferentes da nossa, irmãos. Eu recebi agora, recentemente, um e-mail. E nesse e-mail tinha um link para me acessar. E eu acessei esse link e dava numa página de jornal. E essa página de jornal dizia assim: igrejas americanas, norte-americanas, para atrair os fiéis, promovem luta livre antes dos cultos, dentro da igreja. Monta-se um palco, monta-se um ringue, e os pastores com aquelas roupas de luta, como se estivesse lutando mesmo no mundo, nas organizações seculares. E sabe quem são os lutadores, irmãos? Os pastores. E um dos pastores entrevistado diz: nós somos lutadores de luta livre, e Deus está usando a luta livre para converter as pessoas. Heresia, irmãos. Blasfêmia. Mentira, erro, profanação. É o nome disso. Outras igrejas são tão espetaculares, irmãos, que o pastor, na hora da pregação, que o dirigente anuncia: agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor fulano. E é um show de efeitos especiais. O pastor desce como se fosse um elevador e cai certinho no púlpito. E no final do sermão, quando ele diz o amém, aí explode um monte de fumaça e o pastor é levantado. Irmãos, isso é o cúmulo, irmãos. Isso é Satanás adentrando a casa de Deus e destruindo a casa de Deus, e enganando os adoradores. A igreja hoje, irmãos, vamos começar o culto, e a igreja está repleta. E o que acontece no meio do culto? Vem um grupo de irmãos e começa a afastar o culto, começa a afastar tudo, e a igreja se transforma num palco teatral. E as peças de teatro acontecem dentro da igreja. Tirem esse menino daqui. Quero que vocês escutem a palavra de Deus. Não quero que nada tire a atenção de vocês, irmãos. A igreja se transforma num palco teatral. E os atores se apresentam.
E depois da apresentação, aí a igreja vai levantar de pé, vai ficar de pé, vai dar uma salva de palmas para aqueles irmãos que se apresentaram. Esta é a igreja dos nossos dias. É isso que as pessoas gostam. Movimento, frenesi, barulho. Mas nada disso, irmãos. Nada disso traz a glória de Deus. Pelo contrário, traz o ódio do Senhor contra a profanação e a mentira, o erro e o engano. Fiquemos atentos, meus irmãos. Fiquemos atentos e vamos batalhar pela fé que nos foi entregue na palavra de Deus. Cuidado com as coisas que você participa, meu irmão. Cuidado para não se juntar com os hereges, com as multidões que não proclamam a glória de Deus, mas se querem fazer movimento, barulho, chamar muita atenção. Eu olho para muitas igrejas e principalmente para o mundo secular. E eu olho para essa mesma festa da Páscoa e vejo que transformaram, irmãos, a Páscoa. A Páscoa hoje, toda criança ocidental ama de coração, irmãos. Eu não conheço uma criança que não ame a Páscoa, mas ama pelo motivo errado. Ama pelo coelhinho, ama pelo ovo, ama pelo chocolate, ama pelas coisas seculares, pelos presentes. A Páscoa não é nada disso, meus irmãos. Ninguém sabe o que é a Páscoa. Nós somos culpados disso. Os nossos filhos têm que saber o que é a Páscoa. Sente-se com seu filho, sente-se com sua mãe, com seu pai, com a sua irmã e ensine o que é a Páscoa. Mostre o que é. Mostre que a Páscoa é o Cordeiro que foi morto. É Cristo Jesus. É a liberdade. É claro que hoje nós não celebramos a Páscoa, porque nós somos cristãos. Nós celebramos a ceia do Senhor. A Páscoa era uma sombra da ceia. Cristo instituiu a ceia. A Páscoa passou. Nós não matamos um cordeiro. Nós tomamos o sangue de Cristo e comemos da sua carne, no vinho e no pão. Mas a Páscoa ainda continua sendo bíblica. As pessoas precisam saber o que é a Páscoa, precisam entender o que é a Páscoa. Cuide da sua religião, irmãos. Cuide da sua vida religiosa. Nós também não celebramos o Natal, porque não é escriturístico, não é da Bíblia. É apenas uma tradição que a igreja vem carregando há muito tempo. E muitas igrejas cristãs sérias comemoram o Natal. Mas nós não. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo o Natal, na tradição que deve ser comemorado como o nascimento de Cristo, todo o sentido foi mudado. Natal é compra e venda. Natal é capitalismo. Olhem para a televisão e vejam o que é o Natal, irmãos. Comprar presente e ganhar presente. Comer o peru no dia 24 de dezembro. Isto é o Natal do mundo. Nem o sentido se preserva. Se você perguntar para um cristão, me diga o que é o Natal mesmo, me explique o que é o Natal. Poucos saberão o que é o Natal. Poucos entenderão o que é o Natal, irmãos. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos é quanto à nossa atitude diante do erro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando viu aquela situação, ele foi até os cambistas e virou as mesas dos cambistas. As moedas foram todas espalhadas no chão. O dinheiro começou a voar pelos ares quando Cristo virou as mesas. Os animais foram soltos, expulsos do templo. Cordeiros, bois, os animais e as pombas. Ele disse, tirem daqui estas coisas.
estavam nas gaiolas, todas prontas para serem vendidas. Cristo não ficou parado, irmãos. Cristo não ficou inerte vendo a coisa acontecer. Cristo não aceitou o que estava acontecendo. Cristo não ficou olhando apenas. Cristo agiu. O Senhor Jesus, Ele purificou o templo. Muitas das nossas traduções trazem em cima dessa passagem a epígrafe com o título: Jesus purifica o templo. E foi isso que Ele fez. Purificou o templo. Ele tratou, irmãos, de expulsar todos que profanavam a casa de Deus. Ele fez chicotes. Ele expulsou os animais. Retirou todos da casa de Deus. Ele limpou a casa de Deus. Expulsou os camelôs. Expulsou os vendedores que ali estavam, que não conheciam nada e que profanavam a religião. Sua atitude tem sido vista por muitos, irmãos, como algo estranho da parte de Cristo. Eu vejo muitos cristãos que dizem assim: realmente é uma passagem muito difícil, só porque Jesus agiu assim. Eu não acho, irmãos. Eu acho perfeitamente lógico que o Senhor agisse assim. Deus é santo. Jesus Cristo é santo, irmãos. Ele jamais ia ficar parado numa situação daquelas, na casa de seu Pai, como ele diz. Ele tratou de purificar a casa de seu Pai. Esse deve ser o nosso zelo, irmãos. Não devemos suportar os erros se ajuntarem na igreja. Não devemos ficar calados. Não devemos ficar parados nos bancos, aceitando tudo calado. Eu vejo muitos irmãos aceitarem as coisas caladas. As coisas acontecendo, o erro acontecendo, e os irmãos dizem: eu não posso fazer nada. Pode. Você está numa igreja batista. O governo é congregacional. Você tem voz. Você pode sim. A história nos mostra, meus irmãos, que os nossos pais também não suportaram isso. Também não ficaram calados diante do erro. Também não aceitaram a profanação. Quando eu olho para a vida de Lutero, ele estava ali pronto para se formar em direito, ia ser um advogado. E de repente, quando ele está em uma estrada, ele é pego de surpresa por uma terrível tempestade. Raios e trovões cortavam os céus. Lutero tinha muito temor a Deus e tinha um desejo profundo de ser salvo. Todos os seus biógrafos escrevem a respeito disso. E ele sente o maior pavor diante da tempestade que está acontecendo. Os seus joelhos tremem. E ele reza para Santa Ana. E diz: Santa Ana, se tu me livrares dessa tempestade, eu vou me consagrar a ti. E ele foi liberto, foi livre da tempestade. E entrou em um mosteiro da ordem agostiniana, Santo Agostinho. Numa das ordens agostinianas. E ali Lutero aprendeu a palavra de Deus, irmãos. E ali o Senhor começou a transformar o coração de Lutero por meio da palavra. Lutero comia a Bíblia. Lutero amava a palavra de Deus. Ele se esmerava em aprender, em entender, em conhecer a Deus. O Senhor falou com ele por meio da sua palavra. Certo dia Lutero foi convidado a ir até Roma, num dos assuntos religiosos do mosteiro. E quando ele chega a Roma, ele fica estupefato com a baixeza do clero. Ele fica, irmãos, em atitude de escândalo, quando vê os clérigos católicos numa devassa. Ele esperava ver a maior santidade. Ele esperava ver homens tementes a Deus. Mas o que ele vê é embriaguez. O que ele vê é o adultério. O que ele vê é a desonra pela palavra de Deus. Homens que não conheciam nada da Escritura. Ele diz, o próprio Lutero diz que ficou escandalizado. Porque no período em que ele celebrava uma missa,
os clérigos católicos celebravam 7 missas. E Lutero visitou todas as relíquias que haviam ali em Roma. Pedaços da cruz de Cristo, cabelo dos mártires, unhas de mártires do cristianismo. Tudo falso e mentiroso, para enganar. E Lutero começou a entender que a igreja precisava de uma reforma. Lutero começou a entender que estes erros não podiam ser aceitáveis na casa de Deus. Mas a gota d'água, o que fez Lutero bater o pé na parede e ir contra todo o sistema católico romano, foi quando o clero enviou um homem chamado Tetzel, Johann Tetzel. Esse homem começou a pregar a venda das indulgências. E ele dizia: olha, se vocês comprarem a indulgência oferecida pela Igreja Católica Romana, vocês não precisam mais se arrependerem, porque a compra deste título garante a vocês a salvação. E Tetzel começava a mostrar figuras do inferno, começava a criar imagens do inferno para atemorizar o coração daquelas pessoas. E as indulgências tinham vários preços. Cada pecado tinha um preço determinado. E o dinheiro dessa indulgência, irmãos, parte desse dinheiro ia para as despesas que um dos clérigos católicos havia feito com agiotas, dinheiro emprestado. E a outra metade do dinheiro era para a construção da Sistina de São Pedro, da capela, Basílica de São Pedro em Roma. E Lutero não aceitou este erro e este engano. E Lutero começou indignado a pregar contra o sistema de indulgências da Igreja Católica. Lutero chamou de heresia, de erro, de falsificação da palavra. Chegando a um ponto de ir até a Catedral de Wittenberg, a igreja que ficava ao lado do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E ali ele pregou 95 teses na porta da igreja, para todos verem, porque ele era contra as indulgências católicas. Ele não ficou parado, irmãos. Ele não aceitou os erros. Ele lutou. Ele batalhou pela fé. Várias vezes ele foi chamado a estar na presença dos papas e dos inquisidores. E ele foi várias vezes sobre a proteção do rei, para que nada acontecesse à sua vida. Mas o Papa, indignado e já não aceitando mais as provocações, manda e envia uma bula para Lutero, excomungando Martinho Lutero da Igreja Católica. E o Papa queima todos os livros de Lutero. E o que Lutero faz? Queima a bula papal em praça pública. E diz: o Papa não tem autoridade nenhuma sobre os espíritos dos homens. Não aceitou o erro e a mentira, irmãos. Eu olho também, irmãos, para a vida, na mesma época, poucos anos depois, para a vida de Calvino em Genebra. Naquela época, a Suíça estava dominada pelo catolicismo romano. A cidade vivia em plena decadência moral e o clero católico não fazia nada para mudar a realidade de Genebra. Os moradores eram barulhentos, insubordinados, revolucionários, amantes de procissões, amantes de jogos de azar, da imoralidade, de danças e músicas frívolas, sem escrúpulos nos negócios. Veja a qualidade moral dos genebinos na Suíça, nos dias de Calvino, antes de Calvino chegar em Genebra. Quando o clero católico romano era a religião de Genebra. Antes da chegada de Calvino, já se ouviam rumores da verdadeira pregação da palavra de Deus. O imperador Carlos V, em tom de desaprovação, envia uma carta a Genebra e diz já ter conhecimento de que muitos cidadãos estão dando ouvido às ideias de Lutero. Irmãos, como corre rápido. As ideias de Lutero já estavam ali
nos ouvidos e na boca de muitos pregadores leigos em Genebra. E o rei já estava ali com os nervos à flor da pele, porque dizia ele, as heresias de Lutero já estão entre vocês. Um documento foi assinado pelo imperador, onde ele decreta que todos os homens que estivessem espalhando ideias de Lutero fossem presos e punidos severamente. Mas a cada dia a pregação da verdade avançava e a cidade não podia ser contida. Várias tentativas de envenenamento dos pregadores foram feitas, mas todas fracassaram. Havia um propósito maior que movia estes homens a pregar a verdade e a não se conformar com a falsa religião. Em 1535, o conselho da cidade de Genebra. A cidade era governada por um conselho, cidadãos que formavam um grupo de 60 indivíduos. O conselho da cidade se reuniu e decidiu, sem nenhum contrário, que toda a cidade iria viver pela palavra de Deus e abandonaria a idolatria. Foi decidido que a partir daquele dia nunca mais seria celebrada a missa em Genebra. Veja, irmãos, o poder de Deus agindo ali por meio da verdade. As heresias de Lutero, como dizia o rei, chegado em Genebra. E o povo começou a ouvir. E os pregadores também não se calavam e pregavam. Eram perseguidos para serem mortos, mas eram livres. Chegando ao ponto de se convencerem de que o erro havia dominado Genebra por muitos anos, mas a situação agora iria mudar. Apesar das grandes mudanças, Genebra ainda estava cheia de crentes nominais. Muitos aderiram à fé evangélica pelo fato de odiarem a Igreja Católica apenas, por odiarem o controle do rei, e não por transformação espiritual, e por amor ao Evangelho. Um dos pregadores da Reforma disse que os genebrinos ainda eram muitos mundanos, frios, e manifestam pouca simpatia pelo Evangelho. Apesar de toda mudança, ainda o Evangelho não havia penetrado no coração de todos eles. Quando Calvino chegou em Genebra, uma das suas observações era que a igreja necessitava ser completamente purificada. Esta é a visão, irmãos, do verdadeiro pastor da igreja, do líder que está na igreja, à frente, pastoreando o rebanho. Purificar a igreja, retirar os erros que estão adentrando a igreja, fechar as portas para a heresia. Doa o que doer. Se quisermos sermos bíblicos, irmãos, temos que pagar o preço que a Bíblia exige. Sermos diferentes do mundo. Os membros da igreja em Genebra não apresentavam uma vida santa e reverente. E Calvino diz, todos eles eram excluídos da igreja. Calvino diz, a partir de agora, cada candidato ao ministério da palavra deve ser acompanhado e examinado quanto à sã doutrina. As coisas estavam se fechando. Houve tanta mudança em Genebra, irmãos, que aos domingos, na principal igreja da cidade, a pregação da palavra começava às 5 horas da manhã, o primeiro culto. E às 9 horas da manhã, havia culto em todas as demais igrejas em Genebra. Em todas as igrejas havia culto às segundas, quartas e sextas pela manhã. E antes da morte de Calvino, havia sido instituído um sermão diário em todas as igrejas de Genebra. Todos os dias a palavra de Deus estava sendo pregada. Esta é a mudança, irmãos. Esta é a purificação da igreja. É isto que nós devemos lutar, para que a igreja seja purificada dos erros. Devemos lutar com toda a nossa força, irmãos, para não sermos tragados pelos modismos que, hora outra,
aparecem. Muitos acharam lugar na igreja e parece que estão enraizados, como os apelos que são feitos, como as muitas coisas e práticas que acontecem no culto que eram, na realidade, intoleráveis no passado, como o teatro e muitas outras coisas. Hoje nós temos o culto do dente de ouro. Nós temos a bênção do riso. Nós temos o sopro santo. Nós temos a unção do paletó, onde o pastor tira o seu paletó e lança sobre as pessoas e elas caem. Onde o pastor chega perto do indivíduo e dá um sopro e o indivíduo cai. Onde o pastor está celebrando o culto, de repente o membro grita: eu tenho um dente de ouro! E diz que ali instantaneamente aparece um dente de ouro em sua boca. Onde o pastor está pregando e de repente todo mundo começa a rir. E não para mais de sorrir não. Às vezes, irmãos, eu acho que tem gente aqui nesta igreja com a bênção desse riso, essa maldição desse riso na hora do culto. Porque em muitas pregações eu contemplo as pessoas rindo, sorrindo, e eu fico me perguntando dentro de mim, pregando, por que essa pessoa está rindo? Por que eu estou falando de tão engraçado para causar riso, espanto? Irmão, a palavra de Deus é uma coisa muito séria, para ser tratada com desdém. Temos que nos livrar desses modismos, graças a Deus, que até hoje nada disso entrou em nossas igrejas. Em nossa igreja local, mais precisamente, nesta igreja batista, em Campo Maior. Isto é profanação. Temos que ter o Espírito de Cristo, se houver, lutar e tirar de dentro. Eu quero finalizar com o último ponto. Dizer que esse espírito de zelo pelas coisas de Deus, pela sua vida religiosa, ele deve ser um espírito que vai impedir, irmãos, toda e qualquer profanação na igreja. O zelo que deve tomar conta de sua vida deve ser um zelo como o zelo que tomou conta da vida do Senhor Jesus naquela situação em Jerusalém. Você deve se inflamar, irmãos, de zelo. A palavra zelo pode ser traduzida como ardor. E aí nós temos a figura de uma brasa, de um carvão ardendo. Esta é a palavra, que foi isso que Cristo sentiu. E um ardor tão grande pela casa de seu pai está sendo profanada. Este zelo, irmãos, tem que estar em nós. Nós temos que viver com este ardor, com este zelo todos os dias. Não é só dentro da igreja, irmãos, mas é a sua vida religiosa, é no seu culto doméstico, é na sua oração particular, é no seu testemunho público. Quando você estiver dando menção da palavra de Deus, não trate com brincadeira. O nosso grande pregador, que Deus quis levantar na Inglaterra, e que ficou conhecido como príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele morreu de uma doença chamada gota reumática. Mas isso foi o laudo médico, irmãos. Ele sofria mesmo dessa doença. Mas Spurgeon morreu de desgosto. As suas crises começaram a ser mais frequentes e mais intensas, quando ele começou a lutar arduamente contra a Convenção Batista Inglesa, por causa das heresias que estavam entrando, e Spurgeon não aceitava isso, chegando ao ponto de sair ele próprio daquela convenção, por não aceitar aquelas coisas que os ministros ali estavam trazendo. Você pode encontrar isso no livro Com Vergonha do Evangelho, escrito pelo pastor John MacArthur. Ele vai tratar de todo aquele ponto. É quase que uma biografia de Charles Spurgeon.
Ele vai dedicar um apêndice do livro essencial para contar a controvérsia que Spurgeon passou com a União Batista, que ele estava associado. E foi essa decepção que Spurgeon sentiu que o levou à morte por gota reumática. Ele teve tanto zelo, irmãos, que foi consumido. O salmista Davi, no Salmo 69, no verso 9, o apóstolo João cita este salmo quando diz: o zelo de sua casa o consumirá. Veja que ainda no versículo 17, lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Essas palavras foram ditas por Davi, porque Davi amava tanto a casa, as coisas de Deus, o tabernáculo. E havia tanta gente ali, mesmo os israelitas, contrários a Davi no seu zelo em cuidar das coisas santas de Deus, que Davi, orando a Deus, Davi diz: Senhor, o zelo da tua casa me consumirá. E essas palavras são aplicadas a Cristo Jesus. Aquele salmo é um salmo messiânico. É um salmo que falava de Jesus Cristo. Davi era um tipo de Cristo ali. E realmente, irmãos, Jesus foi comido pelo seu zelo. A palavra consumido aqui quer dizer morto, acabado, tirado da terra. Depois da segunda purificação do templo, 2 vezes aconteceu este episódio. Depois da segunda, os judeus se reuniram para tirar a vida de Jesus Cristo, porque não aceitavam as suas reações, a sua doutrina. O zelo de Cristo foi tão grande que ele também foi morto. Isso provocou a perseguição dos judeus. Esse mesmo zelo, irmãos, deve nos consumir. Esse mesmo zelo é prova da nossa santidade e do nosso amor sincero para com a causa de Cristo, para com a nossa religião, para com o nosso Salvador Jesus. Por isso, cultive este zelo, esta santidade. Cultive este ódio pelas coisas profanas. E tome atitude. Levante a sua voz. Não aceite as coisas erradas na igreja. Não aceite a falsa doutrina. Não aceite a mentira. Não aceite a falta de reverência na casa de Deus. Não aceite as músicas erradas, humanas, na casa de Deus. Que o Senhor, irmãos, nosso Deus, nos faça refletir sobre esta passagem. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar encerrando o culto desta noite e agradecer ao Senhor pela sua palavra mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque a tua palavra foi pregada, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, porque nós estamos aprendendo de Cristo. E o exemplo de Cristo, Senhor Deus, deve ser seguido por todos nós. O Espírito, Senhor Deus, de Cristo deve ser o Espírito que esteja em todos nós. Ó Deus, nos dá zelo pela tua obra, Senhor. Aumenta, Pai querido, o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Aumenta, Senhor, a nossa santidade de vida, Pai. Porque enquanto não formos santos, Senhor, não vamos poder compreender e entender, Senhor Deus, estas verdades tão maravilhosas da tua palavra. Não permita, Senhor, venhamos a escandalizar. Venhamos a nos mudar, Senhor Deus, o nosso comportamento, a nossa doutrina, para uma doutrina contrária à tua palavra. Livra-nos, Senhor Deus, de todas estas coisas, Pai.
E nos dá, Senhor Deus, um espírito observador, humilde, mas um espírito fiel à tua palavra, Senhor, aos teus ensinamentos. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada irmão esta noite. Que a tua palavra, Senhor, possa ter edificado as almas que se encontram essa noite aqui. Que a tua palavra provoque mudança, Senhor Deus. Comprometimento. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta, Senhor Deus, o nosso senso de compromisso com o Senhor e com a tua igreja. Nós entregamos, Deus, nas tuas mãos as nossas vidas, crendo que o Senhor é o Deus que nos guiará pelas tuas santas veredas e nos dará, Senhor Deus, o galardão preparado por Jesus Cristo para aqueles que verdadeiramente te amam e guardam a palavra. Purifica a nossa vida, Senhor, do nosso pecado, do nosso erro, Senhor Deus, do nosso engano. Nos purifica ainda das coisas que fazemos errada na tua casa, Senhor. Provoque uma mudança, Senhor, na nossa sociedade por meio do teu evangelho. E que esta igreja, Senhor, seja um canal por onde o Senhor faça isso. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, nós te amamos, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém.